nessa ideia da tridimensionalidade, cada dimensão dessa terá uma afetação determinada. Por exemplo, o nosso corpo, ele tem a responsabilidade de ser o agente que cataloga as informações. Este corpo é dotado do que nós chamamos de sentidos. Nós ouvimos o que está do lado de fora e capturamos esse som e trazemos para dentro do tabernáculo. É aqui no mundo invisível do tabernáculo que a interpretação será feita. Nós capturamos as imagens com os nossos olhos e a visão estará aqui dentro. O mundo visto do lado de fora dependerá do mundo do lado de dentro. Como eu estou pelo lado de dentro, vai gerar a minha interpretação das coisas que estão do lado de fora. Daí o Talmud afirmar que nós não vemos o mundo como o mundo é, mas nós o vemos como nós somos. Imagina você, eu havia escrito um texto e alguém leu o texto que eu escrevi e logo abaixo fazia um comentário sobre o meu texto, entendendo que eu estava irritado e nervoso ao ter escrito o texto que eu escrevi. E eu pensava, meu Deus, eu estava na maior paz da minha vida quando escrevi o texto. É que quando você lê alguma coisa, você lê com o seu humor, não com o humor de quem escreveu. As informações que você recebe, que são projetadas para dentro de você, têm a carga da interpretação do seu mundo interior, do seu momento emocional. Então aquela informação pode gerar grande gozo e alegria ou profunda tristeza a partir de como você se encontra. Imagine se naquele momento da sua história você está passando por uma experiência de recalque dos piores da sua vida. Sua autoestima está lá embaixo, né? E alguém faz um comentário, você vai ler, vai interpretar este comentário baseado naquele momento de recalque que você está passando. Eu não sei se todos nós, mas penso que boa parte de nós, um dia já fomos a uma festa e nós não estávamos muito bem, e a sensação que nós tivemos é que as pessoas estavam falando de nós num determinado momento. E a gente ficou procurando onde é que estava sujo, onde é que estava mal arrumado, e a gente se sentiu tão mal que teve vontade de ir embora. Alguém já passou por uma experiência semelhante aqui? Ou só eu? Pelo menos meia dúzia, né? Então não era como as pessoas estavam nos vendo, era como nós estávamos nos vendo. Você se lembra muito bem da experiência dos 12 espiões que Moisés manda para dentro da terra? E que 10 deles têm uma visão interior muito parecida, e 2 deles têm uma visão interior muito diferente da dos 10. Porque cada um via o mundo que via, as imagens eram as mesmas, mas a interpretação dos fatos estava dependendo do interior deles. E 10 têm uma visão extremamente pessimista da terra da promessa, e 2 deles têm uma visão extremamente positiva sobre a terra da promessa. Eu estou fazendo essa introdução para que a gente tenha sempre muito cuidado com as coisas que nós estamos vendo, porque nem tudo que estamos vendo é o que parece. Nem tudo que ouvimos exatamente como é. E nossos sensores de captação de informação pode estar mentindo para nós. Quando você sente um cheiro ruim, desagradável, como o cheiro de gases desprendidos de alguém que não está muito bem do intestino, você tem um cheiro forte de enxofre, não é?
Alguns acham até que o diabo se manifestou ali por causa do cheiro do enxofre. Mas pode não ser gases, pode ser a própria liberação de um pedacinho de enxofre que está soltando aquele cheiro, né? Eu não sei se vocês, quando eram crianças, tinha um barbantinho cheiroso, né? Que se soltava aquilo, tinha um cheiro horrível de pum, né? Parecia que era, mas não era. Então nem tudo que você sente o cheiro é o que te parece, nem tudo que você vê é o que parece. Estava lendo um livro há uns anos atrás, e ele estava tratando dessas coisas, né? De que nem tudo que você vê é aquilo que você está vendo de verdade. Diz que estava num vagão de trem, de um metrô, em Nova York, e ele estava lendo um jornal, era logo cedo de manhã, e ele fazia a leitura do jornal, e de repente, numa estação, entra um homem com 3 crianças, e as crianças anarquizam, sobem nos balaústres e fazem uma algazarra, e o homem tentando fazer a leitura do jornal, que naquele momento já não conseguia mais. Ele disse: eu fui tentado a me levantar e a chamar a atenção daquele pai que deixava seus filhos indisciplinados tomarem conta da situação. Ele diz que se levantou, dobrou o jornal, se aproximou do homem e disse: senhor, será que o senhor não está ouvindo o que anda acontecendo? Olha os seus filhos fazendo a bagunça que estão fazendo, a algazarra que estão fazendo. Daí o homem, como que num susto, olhou para ele e disse: ô senhor, me perdoe, é que nós estamos vindo agora do hospital e eles viram a mãe deles morrer no meu braço e eles estão ainda em estado de choque. O senhor nos perdoa, eu prometo ao senhor que vou cuidar dessa situação. Logo ele disse: não tem problema, poxa, você precisa de ajuda. Sua interpretação sobre o fato mudou, porque a informação contribuiu para fazer uma leitura mais adequada daquilo que estava acontecendo, né? O texto que Paulo vai escrever, logo no capítulo 10, versículo 1, é algo que é mais ou menos assim: dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço um apelo a vocês, em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. É claro, somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Na verdade, Paulo está sendo mal entendido por uma carta que ele escreve, porque está sendo mal interpretado por pessoas que julgam que aquilo que ele escreve tem mais dureza do que aquilo que ele fala, como se ele fosse um homem covarde, que não fosse capaz de ser duro na presença dos irmãos, e agora ele é duro na ausência, porque na presença ele tem que ser manso para evitar o atrito. Então esta grande confusão que é feita pela interpretação de pessoas que decidiram pensar de Paulo aquilo que não era verdadeiro. Todavia, quando pensam de nós aquilo que não convém, precisamos ser pacientes. A violência e a agressividade não fazem parte da nossa conduta cristã. O Cristo que Paulo cita ser bondoso, né, e carinhoso, ele é o modelo a ser imitado. Lembram quando eu citei, acho que na quarta-feira retrasada, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Então,
aquilo que nós aprendemos dele precisa ser praticado em nós. Imitar é trazer o mito à realidade. Lembra que a gente falou de imitar é trazer o mito à realidade? Eu dizia, às vezes a gente canta assim muita reflexão, tipo, quero ser como Zaqueu, subir numa árvore, quero ser como Davi, dançar dessa maneira, quero ser como Moisés. Na verdade, eu quero ser como Jesus. Eu não quero ser a mão que toca no doente, eu não quero ser o abraço que cura o enfermo, eu quero ser como Jesus. Ele é o meu mito a ser imitado. E em Cristo havia suficiente mansidão, doçura, e este modelo de mansidão e de doçura de Cristo não é uma coisa a ser admirada platonicamente, ela precisa ser incorporada ao nosso novo estilo de viver. O apóstolo fala de um tempo chamado de uma vã maneira de viver. Uma vã maneira de viver era uma maneira antiga, inócua, sem sentido que nós vivíamos. Agora, em Cristo, temos um modelo que tem todo sentido. Nós não estamos mais vivendo numa vã maneira de viver. Nossa vida em Cristo agora tem todo sentido. E a imagem dele precisa ser incorporada à nossa, ou a nossa precisa ser incorporada à dele. Se Jesus foi manso e ele é o meu modelo, eu preciso aprender a ser manso. Mansidão se aprende. Não é uma questão de fazer uma releitura das teorias do temperamento. É que o modelo Cristo precisa ser imitado por mim. Lembra que a gente disse que tudo que não é de Cristo também não é da igreja? E tudo que é de Cristo é da igreja? Quando Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, do que Jesus está falando? Que os irmãos deveriam fazer uma catequese do seu ensino e trazerem para a intelectualidade os ensinamentos de Jesus? Não. Aprender com Jesus tem o exercício da didaquê. Mas aprender de Jesus tem a ver com sua essência, com seu caráter, com sua personalidade. Tem a ver com o modelo. Lembra que o livro aos Hebreus diz que antigamente, Deus falava aos pais pelos profetas. Hoje nos fala pelo Filho. O Filho é o modelo, é o paradigma perfeito que nós temos para a nossa vida. São Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, diz que eu e você fomos predestinados para sermos tais quais Jesus é. O que isso quer dizer? É que eu e você temos que ser parecidos com Ele. O nosso destino foi programado por Deus para sermos como Ele. Enquanto não formos como Ele, não estará completo o ciclo de estatura do varão perfeito. Então eu preciso me parecer, eu preciso ser confundido com Ele. Minha mulher precisa estar confusa. Se sou eu, Renato, quem fala, ou se o Cristo que habita em mim está falando. Meus filhos precisam estar inseguros nesse sentido, de não terem muita clareza, se sou eu que estou falando ou se é o Cristo que habita em mim. Os irmãos da minha comunidade, os irmãos de onde eu trabalho, precisam estar confusos. De quem é que está falando? É o oráculo? Ou é o nonato? Quem é que está falando? Porque os modelos estão se parecendo tanto, eu estou me parecendo tanto com ele, que agora quem fala é o oráculo. O oráculo é esse depositário, não é? Da palavra viva. Então quem é que fala naquele momento? É minha irritação? É meu conhecimento humano e natural? Ou eu estou dando respostas do oráculo, do depósito secreto? É o Cristo que está falando por mim? Ou sou eu que estou falando por Ele? Quem é que fala nesse momento? Então, o modelo Cristo é esse paradigma
perfeito, não é? Que Jesus não é um fantasma impossível de ser imitado. É que nós criamos uns mitos imitáveis, não é? Nós criamos os nossos super-heróis, aqueles que têm superpoderes, e que nós nunca seremos iguais àqueles que têm superpoderes. Aí fica difícil viver uma vida cristã. Mas Jesus, ele não foi um super-herói, ele foi um super-humano, como eu e você, humano. Jesus comia, descomia, bebia, desbebia, dormia, tinha sono, estava cansado. Ele era humano, ele tinha uma natureza intensamente humana. E este homem Jesus é um modelo de homem, porque ele é o modelo de homem Adão, perfeito. Este é o homem que eu e você precisamos imitar. É possível imitar Jesus? Claro que é. A gente precisa desmistificar isso, gente, ou nós vamos ter um cristianismo, uma experiência cristã manca e deficiente. Na verdade, nós vamos ter uma utopia e não uma fé em Cristo. Quantos dos nossos irmãos vivem uma relação de utopia na fé? Vivem perseguindo o que eles nunca vão alcançar, porque eles querem se distanciar da sua humanidade e se apegar a alguma coisa mais etérea. Não é nada disso. Quanto mais humano você se tornar, mais parecido com Deus você será. Quanto mais parecido com o humano Jesus, mais parecido com Deus você será. Deus criou uma criatura humana e disse: é muito parecido comigo. Façamos este homem alguém que seja semelhante a nós. É que na nossa mitologia, nossas lentes helênicas, nós vemos Jesus um Deus humano, metade da cintura para cima, da cintura para baixo, homem, e da cintura para cima, Deus. Ele é quase um ser mitológico, um minotauro. Não, Jesus não é um minotauro. Quando ele era humano, quando ele se fez homem, ele fez-se absolutamente homem. Não era um Deus disfarçado de homem para fazer média e vencer com vantagens de ser um Deus homem. Jesus não era um Deus homem, ele era verdadeiro Deus enquanto Deus e verdadeiro homem enquanto homem. Se você não fizer uma linha divisória entre essas duas naturezas de Cristo, você vai achar que foi Deus que mandou a tempestade se acalmar. Você nunca vai acreditar que você, enquanto homem, pode mandar a tempestade se acalmar. Foi Deus que diz para a tempestade: pare? Ou foi o homem Jesus que disse para a tempestade: pare? Quem foi? Foi o homem Jesus. Jesus não se atreveu a ser Deus enquanto teve na sua natureza humana. Leia a sua Bíblia, pelo amor de Deus. Eu não estou falando aqui de chocarrice. Sabe por quê? Ele veio cumprir neste tabernáculo terrestre exatamente aquilo que o primeiro Adão não pôde fazer. Lembra que a ordem que o primeiro Adão tinha era de exercer poder e autoridade sobre a natureza? Ele não exerceu. Então o último Adão, Jesus, vem com poder sobre a natureza para dizer aos homens naturais, homens enquanto homens, que é possível fazer parar as tempestades. Foi um homem chamado Jesus. Ele não opera como Deus na terra. Quando ele cura o cego, ele está dizendo para todos nós, na sua natureza humana, que você, na natureza dele, é possível curar o cego, fazer o morto ressuscitar. Agora, quando nós criamos as nossas mitologias cristãs, quando nós helenizamos a fé, nós vamos ver coisas que não estão ali. Não é que está ali, é como nós estamos lendo aquilo que está ali. É conforme o nosso humor, conforme nossa cultura, é conforme o nosso interior que nós estamos lendo.
Então, essa desmistificação precisa ser feita para a gente entender exatamente qual é o papel da gente nessa terra. Não sei porque que eu dei essa volta toda, não tem nada a ver com o texto. É a idade. É a idade, só pode ser. Ok. Bom, não tem nada a ver, mas agora já tem. Paulo, no versículo 3 do capítulo 10, diz assim: é claro que nós somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim desconstruímos ideias falsas. E todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus, então dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Queridos, nunca subestime a simplicidade da fé e do conhecimento de Deus. Acho que outro grande problema que nós temos é que toda vez que nós lemos a Bíblia, nós não o lemos como um manual, nós o lemos como um livro religioso. E se nós o lemos como um livro da nossa religião, ele vai gerar um modelo religioso, não o modelo cujo manual se propõe a responder. A Bíblia, ela é mais, e falando nisso, eu corro o risco de que as pedras comecem a voar e os tomates também, mas eu não posso deixar de falar, eu tenho que correr o risco. É que eu respeito as religiões, tenho meu respeito, elas têm sua operação social importante, mas a Bíblia não é o livro da religião, ela é o manual de Deus para toda criatura humana. É o livro que nos conecta com o verdadeiro sentido da vida. Quando eu leio Paulo dizendo que as armas que nós possuímos, elas são poderosas para destruir fortalezas e anular sofismas, que são ideias engenhosamente criadas para ofuscar os olhos dos incautos, ele está dizendo que em Deus nós temos armas poderosas. Então pense comigo, que armas poderosas são essas que são capazes de destruir fortalezas e capazes de anular sofismas? É claro que Paulo está falando de conhecimento. O conhecimento, ele desarticula fortalezas. As fortalezas não são construídas de tijolo, de aço. As fortalezas são construídas exatamente desses sofismas que criam estruturas mentais poderosíssimas, impedindo você de expandir a sua vida. Quantos de nós, olhando para o calendário, podemos nos lembrar das ideias que nós tínhamos há 2 anos atrás sobre o caminho da fé e as ideias que nós temos hoje sobre o caminho da fé? Quantas fortalezas já foram explodidas nesses 2 últimos anos? Quantos sofismas foram desvendados, foram desarticulados por causa do conhecimento de Deus? Isso quer dizer o quê? Que o argumento da palavra, o conhecimento de Deus é libertador. Queridos, pelo amor de Deus, amem conhecer, dediquem-se ao conhecimento. Disse nosso Senhor Jesus Cristo que o conhecimento da verdade liberta o ser humano. Nós continuamos achando que as nossas orações libertam as pessoas. Liberta dos demônios, liberta da doença quando liberta. Mas a libertação do ser só acontece por um caminho, é o caminho do conhecimento. Então não menosprezem o conhecimento, e quando você pegar um texto bíblico, desconfie
que o que está escrito ali está escrito num plano acima do que o teu interior naquele momento está consentindo. Desconfie que tem algo mais, dedique-se a encontrar esse algo mais. Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta dá um show de entendimento, descortinando um mundo riquíssimo para nós. Ele diz: o meu povo, quantos de vocês aqui são povo de Deus? Povo de Deus, levanta sua mão, por favor, povo de Deus. O meu povo está sendo destruído. Ponto. Vamos sair do texto de Oséias e vamos tentar dialogar aqui. Na opinião da maioria dos religiosos, o que destrói o povo de Deus é o pecado. Ou é o diabo? É o diabo ou é o pecado? É o pecado ou é o diabo? Deus, falando pela boca do profeta Oséias, diz: o meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Porque, queridos, somos povo de Deus. Agora vamos entender com clareza isso. O pecado tem domínio sobre nós? Segundo a doutrina do apóstolo, não. Porque nós não estamos mais debaixo da lei que gera o pecado, nós estamos debaixo da graça de Deus. O pecado será um acidente de percurso e não uma prática nossa, porque o que habita em nós é a divina semente. Tu está dentro desse entendimento, claro, né? Nós não vivemos na prática do pecado, doutrina de São João, nós não vivemos debaixo do pecado, porque o que habita em nós é a divina semente. A divina semente habita em você? Muito bem. Então o pecado não é mais um problema para nós. Você peca se você quiser. Olha, Caim, que não estava debaixo da lei mosaica, nem debaixo da graça de Cristo, ele estava na sua natureza meramente humana. Deus disse para ele: o pecado jaz à tua porta, a ti cumpre dominá-lo. Caim, quanto mais nós que demos um salto quântico na doutrina e entramos na natureza de Cristo, o Cristo que está em você não tem compatibilidade com o pecado. Então ele não pode ter mais poder sobre você. Você peca porque você é Ronin. Ronin é samurai vagabundo. Samurai vagabundo é Ronin. Por quê? Se você não é um Ronin, você não vive na prática do pecado, porque o que habita dentro de você não tem compatibilidade com o pecado mais. O diabo é ele que para você? Não pode ser. Porque Jesus deu um jeito nele. Jesus fez, foi uma brincadeira, se pendurando na cruz. A cruz não significa nada para nós. Será que o diabo não foi esmagado a sua cabeça lá na cruz? É verdade que ele mordeu o calcanhar de Jesus e ele morreu. Mas lembra-se que ele ao terceiro dia ressuscitou para a glória do Pai? E na ressurreição, ele tem a cabeça de Satanás esmagada debaixo dos seus pés. E o apóstolo diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ou seja, tereis autoridade. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, diz que depois de ter vencido tudo e tendo colocado tudo por escabelho dos seus pés, tornou-se cabeça do seu corpo, que é a igreja, nos entregou tudo e se tornou cabeça sobre nós. Ou seja, tudo e todos estão debaixo dos escabelos dos nossos pés, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora tem uma coisa que destrói você: a ignorância, a falta de conhecimento. Se você não souber quem você é em Deus, você se tornará uma presa fácil para a vida. Se tornará menor do que você pensa que é. Você precisa saber quem você é, quem é Deus na sua vida, o que isto representa, como isso repercute na sua vida. O diabo não se aproxima de você para tentar destruir você, porque ele sabe que ele não pode. Agora nós criamos nossos próprios diabinhos para dar sentido ao mal que habita em nós. O apóstolo diz: vocês são seduzidos pela cobiça que habita em vós. A gente tem que botar um diabo. Nós somos tentados, seduzidos pelo mal que habita em nós.
Eu não estou dizendo que o diabo não existe, você está entendendo, né? Claro, depois não vai, está gravado, hein? Ah, o bispo falou que o diabo não existe, tá bem. Vai começar a mentir que tu vira filho dele aí. A grandeza do conhecimento destrói fortalezas que estão plantadas aqui, ó. Aqui, dentro de você. Os sofismas, que foram as ideias engenhosamente criadas, que estão aqui dentro, com conhecimento da verdade, esse sofisma é destruído. E você abre os seus olhos para ver uma nova realidade. Alguém estava achando graça da descrição que eu fiz do duelo de titãs, não é? O duelo de titãs é um conceito grego, não é? Da filosofia grega. De um lado o mal, do outro lado o bem. A guerra do mal contra o bem. Só que os helenistas, eles pegaram o conceito do duelo de titãs e trouxeram para dentro da igreja. E quando eu mexo nesse assunto, eu sei que alguns de vocês riem, mas por dentro estão rangendo os dentes, porque eu contrario o que está dentro de você. Isso gera uma certa indisposição. Depois você me ama, mas primeiro você me odeia, porque eu mexo nessas coisas. Por exemplo, quando eu digo que do lado direito está Jesus Cristo Todo-Poderoso, com seus cabelos brancos encaracolados, seus olhos como de fogo, seus pés como de bronze polido, com um calção azul cintilante, seu roupão branco de mangas talares, e do outro lado do ringue está Satanás o desdentado, com seu calção preto, sua camisa vermelha, o flamenguista mor do planeta. Ele vem saltando, feito um cabrito montês, para o duelo do bem contra o mal. Querido, esta fantasia está entronizada na maioria dos crentes que nós conhecemos. Acreditam que o planeta está debaixo de uma luta do bem contra o mal. Do lado de cá está o bem, do lado de cá está o mal. Querido, não há uma concorrência do bem contra o mal. O mal não tem poder sobre o bem. Deus não tem inimigo. O trono de Deus nunca teve ameaçado. Isso é uma dificuldade, é uma operação de desconstrução das piores que eu tenho tentado fazer. Porque no fundo, nós queremos um diabo entronizado. Porque ele é importante para os nossos argumentos. Porque quando a nossa mensagem não for interessante, tem que ter um diabo para trazer você para o culto. A palavra é desatraente, o culto é desinteressante, mas tem que ter um diabo presente para gerar medo. E se tu não vir no culto, teu filho vai ter febre, vai cair os dentes da tua avó. Então tem que ter um medozinho manifesto. Então para que tirar o diabo e botar ele fora da igreja, se ele é útil dentro dela? Aí quando eu venho desarticular este sofisma que criou uma fortaleza aqui dentro, eu orava por uma senhora. Ela vinha de uma vida extremamente turbulenta, uma vida sexual turbulenta, uma vida sentimental turbulenta, e ela finalmente vem para o culto e começa a frequentar a igreja, e sua vida está mudando paulatinamente. Suas roupas mudaram, seus conceitos foram mudando, e um dia esta mulher se aproxima de mim e diz: Bispo Renato, acho que tem um diabo na minha vida. Falei: minha irmã, já nos expulsamos todos aquele dia. Ela disse: não, mas não é possível, eu acho que ainda tem um diabo na minha vida. Eu digo: mas por que a senhora está dizendo que tem um diabo? Aí eu fui numa igreja e o pastor disse: a senhora não arruma emprego porque tem um diabo na sua vida, tem um Satanás bem aí. E eu acho que tem. Eu falei: minha irmã, não tem. Bicho, mas eu sinto assim que tem um diabo. Então minha irmã fica endemoniada pelos séculos dos séculos, se isso lhe satisfaz. Eu estou dizendo para a senhora que não tem diabo. Ela diz: mas eu não arrumo emprego. Eu falei: há quantos anos a senhora não trabalha? Tem bem uns 30. A senhora está preparadinha para o mercado de trabalho? Não. Tem estudado? Tem se preparado? Não tenho tido tempo, né?
Então é o diabo da falta de preparação, minha irmã. Vai estudar. A gente tem ajudado financeiramente a senhora, avance. Ela diz: mas bispo, o pastor lá disse que se eu fizer 7 correntes de sexta-feira, eu vou ficar livre desse diabo. Eu disse: minha irmã, a senhora vá. Saravá não, a senhora vá. A senhora vá e tenha certeza de que a conta não é 7, é 7, 7 são 14, 3 vezes 7, 21. Entende? Como uma corrente chama a outra, uma corrente chama a outra, e você estará acorrentado depois de 3 correntes. Ela nunca mais voltou, nunca mais eu vi aquela mulher. Deus estava fazendo uma obra linda na vida dela, mas a fortaleza gerada dentro dela, o sofisma que plantaram, as sensações que ela tinha, fizeram com que ela se aferrasse a um diabo. Querido, o conhecimento é capaz de libertar um ser humano. Você manipulará um ignorante, mas nunca conseguirá manipular alguém que tem conhecimento, primeiro de si mesmo e depois conhecimento de Deus e da vida. Portanto, o conhecimento é o maior artifício. Eu quero fazer um rogo, uma súplica, levantar um clamor junto aos irmãos que aqui estão e aqueles que nos assistem pela TV, nos assistem pela internet, nos ouvem pela rádio. Pelo amor de Deus, se aferrem à palavra, cuidem de ler a palavra, desarmado, se desarme, leia a palavra com teu espírito, não com teus argumentos naturais, desprograme-se, deixa Deus falar com você por meio da palavra, não use filtros humanos, se desprograme, abra seu coração, comece orando, pedindo a Deus que te instrua naquilo que está ali. O teu conhecimento da palavra te fortalecerá de tal maneira que mesmo no dia da tua pior tempestade, você vai saber exatamente naquilo que você deve pensar e para onde você deve ir. Este conhecimento é libertador. Meu irmão, aquilo que faz você pensar no dia da tua tempestade, é isso que vai conduzir você ao futuro. Quarta-feira eu estava me lembrando, aquela mulher do fluxo de sangue, ela está ali, diante de uma realidade constatável. Ela tem um fluxo sanguíneo há 12 anos, gastou toda a sua pequena fortuna indo de médico a médico, diz o texto que ela ia de mal a pior. Ela ouviu falar de Jesus, esse conhecimento entrou, tomou conta dela, mudou o seu modelo de pensar. Aquela mulher, vendo Jesus passar, pensava o que ou no que ela pensava nos piores momentos da vida dela, porque nosso pensamento, ele nos conecta ao mundo da nossa imaginação. Leia a palavra imaginação aqui, por favor. Estão lendo? Estão conseguindo ler? E a raiz da palavra imaginação é a palavra imagem. Imagem. Qual é a imagem que você cria enquanto ora? A tua imaginação tem o poder de te conectar ao mundo da tua imaginação. O nome disso é fé. Eu estou falando numa linguagem um pouco mais moderna, aquilo que Paulo falou, ou aquilo que o escritor aos Hebreus falou, em Hebreus capítulo 12. Fé é criar uma imagem e migrar para o mundo dessa imagem, mesmo quando essa imagem ainda não aparece no mundo natural, ainda é uma virtualidade. Então, quero pedir a você, aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus, ela está pensando, se eu tocar, está criando uma imagem, sabe? Ela está vendo o fluxo se retrair,
Ela está criando uma imagem. Se eu tocar, eu vou. Essa criação da imagem, ela vai inibir a expansão da fortaleza. Ela vai dizer para a fortaleza: você mudou de modelo. Você tem uma nova mente, tem uma nova maneira, não vive mais naquela vã maneira de viver. Você tem um novo modelo de pensar, de se comportar. Você é uma nova criatura. Então, é no exercício prático da sua fé, respaldado pela segurança que a palavra te dá, é que vai fazer de você um cristão virtuoso. Na minha concepção, não é que estes particulares têm poder para jogar você no inferno. Não é isso. Eu sei que muitos cristãos que vivem um inferno aqui na terra, um dia vão morar no céu. Mas não podia mudar essa realidade? Não muda por quê? O modelo. Continuam vivendo um inferno aqui na terra. Aí tem que trazer o diabo para dentro, porque não existe inferno sem diabo. Então, vamos atrair o diabo. Olha, o diabo está me perseguindo. Olha, o diabo apareceu lá em casa. O diabo está ardendo aquele copo d'água. Eu vi o diabo pendurado no fio. Meu irmão, tudo aquilo que você mais fala é aquilo que se torna a sua companhia, compreende? Então pare de falar de coisas que você não quer na sua companhia. Eu detesto aquele bandido daquele meu ex-marido, mas não deixa de falar nele. Tu vai ficar velhinha com ele do seu lado. Ou melhor, dentro de você, que é o pior, né? Deixa quieto. Não vou tocar nesse assunto, não. Eu estou como Jesus na cruz, com a boca seca, como quem bebeu vinagre, rogando a Deus que apareça alguém que molhe pelo menos um paninho úmido e coloque nos meus lábios. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Gente, só um instantinho, eu vou ali pegar um copo d'água e já volto. 1 minuto. Nem assim? Rapaz, eu não tenho um rebanho de ovelha, eu tenho um rebanho de jumento, não pode ser. Jumentada sou. Desculpe aí, sem ofensa. Meu Pai do céu. Está tudo bem com vocês até agora, queridos? Até aqui, está tudo certo? Muito bem. Esse versículo 5 é um versículo para mim chave de vencer todo pensamento que orbita em torno de nós, que não são desejáveis. Conversava com uma pessoa esta semana que ela falava da grande dificuldade de ser dominada pelos seus pensamentos. E eu dizia para ela, na nossa nova natureza, nós precisamos aprender, nessa trilogia do nosso tabernáculo, quem é que manda na nossa vida. Se seu espírito não mandar na sua vida, você vai viver no nível dos teus sentimentos e no nível dos teus pensamentos. Serás um cristão almínico, viverá no nível da sua alma. Para você se tornar um cristão espiritual, precisa aprender a caminhar e a tomar decisões baseadas na força do seu espírito e não no nível da sua alma. Então precisa aprender a determinar as coisas que você pensa, porque aquilo que você pensa liberará sentimentos. Pensamento, informação, pensamento, sentimento e comportamento. Está ligado na cadeia produtiva do comportamento humano? Informação, vamos lá, number 1, informação. Number 2, pensamento. Number 3, sentimento e comportamento. O meu comportamento, ele é gerado pela informação, conhecimento. Eu estou falando para você, conhecimento.
O conhecimento é libertador, porque ele vai entrar no meio dessa cadeia produtiva e vai colocar dentro de você o que deve gerar o seu comportamento. Informação, conhecimento. Daí, esse conhecimento vai gerar um pensamento. Esse pensamento você pode desenvolvê-lo ou pode colocá-lo para fora de você. Lembrando da velha frase de para-choque de caminhão, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre minha cabeça. Não posso. Posso impedir? Mas eu posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça. Depende do cabelo, né? Eu fui outro dia na rádio, um menino estava com o cabelo, parecia um ninho de pomba-rola bêbada, né? Se a rolinha pousasse ali, fizesse ninho, ele não ia sentir. Mas estou falando de uma cabeça normal, você pode impedir que eles façam ninho. Tudo bem? Como é que isso acontece? Meu irmão, o salmista dizia, minha alma, louve ao Senhor. Ué, então quem é que está falando? Alguém está dando uma ordem para a alma, não está? Ei, minha alma, louve ao Senhor. E a voz novamente diz, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quem é que está falando? Quem é o sujeito dessa oração? Parece que temos três personagens, o que está dando a ordem, tudo que há em mim e minha alma. Ok? Se você não aprender a dar ordens à tua alma e a tudo que há em ti, você ou será governado por tudo que há em ti, e tudo que há em ti é o mundo das necessidades. Tudo que há em mim é o mundo das minhas necessidades. Fome, sede, né? Alguém precisa assumir o controle da sua vida. Alguém precisa dar ordem aos seus pensamentos. Aí Paulo entra com esse texto dizendo assim, levando cativo todo pensamento desobediente a Cristo. A impressão que me dá, eu fecho os olhos e vejo Paulo, um cidadão romano, que está usando uma linguagem militar para aprisionar o pensamento, colocar algemas nele e dizer, vem comigo, eu vou colocar você agora em obediência a Cristo, pensamento. Se vira agora, porque você está debaixo da autoridade de Cristo. Se você não tiver autoridade, diga autoridade e poder. Duas coisas diferentes, não são sinônimas. Autoridade e poder são duas coisas distintas. Por exemplo, no exercício da sua profissão, o juiz ou a juíza tem autoridade para estabelecer uma sentença de prisão de um meliante qualquer. Autoridade. Mas se ela não tiver o poder da polícia para prender, sua autoridade é mantida, mas o meliante não será preso, porque precisa deste poder para prender, colocar as algemas. Imagina se a senhora, doutora Márcia, com o corpício que tem, vai dar uma ordem a um meliante de 1,90 m, um homem de 150 quilos, e vai tentar colocar algemas nele. O que vai acontecer com Vossa Excelência? Vai cair para trás, que ele vai dar um murro na senhora, não vai querer ser preso. Então é preciso o poder policial para fazer cumprir a autoridade que a senhora tem e liberou sobre aquele meliante determinado. Então assim, você pode ter a autoridade de Deus na sua vida, mas se não tiver poder para prender esse pensamento e levá-lo em obediência a Cristo, você vai viver uma crise constante na sua vida. Eu dizia para uma pessoa que estava aconselhando esta semana, em alguns momentos na minha vida, no meio da rua,
pode ser que tenham achado que eu estava maluco, porque a todo pensamento desobediente, eu falava com ele: pensamento desobediente, miserável, tu não tem mais autoridade de andar na minha cabeça, a minha cabeça não é mais o teu lugar. Andando pela rua, pegando o metrô, estou eu falando, não me importa o que os outros estão pensando, o que me importa é o que está acontecendo dentro de mim. Dentro de mim está acontecendo uma operação de transformação. Eu estou levando, conduzindo todo pensamento desobediente até a presença de Cristo, porque na minha cabeça, passarinho que eu não quero que faça ninho não é capaz de fazer. Porque você tem que dar ordem para o passarinho: sai daqui, rapaz, não quero você aqui. Agora, se você deixar os pensamentos governarem você, você vai odiar as pessoas, você vai massacrá-las, você vai se perder no meio do caminho, porque teu ódio vai te controlar, teu recalque vai te dominar, tuas angústias vão te dominar, teus medos vão tomar conta da tua vida. Então você tem que tomar uma decisão: quem é que manda em você? Se é o medo ou se é o Espírito que foi regenerado por Cristo, que agora está dentro de você. Quem é que está no comando dessa vida? Aí tu pode viver uma vida cristã lasqueirinha, ou tu pode viver uma vida cristã bem-sucedida. E você tem que escolher. Ah, bispo, mas eu posso ficar nessa lasqueira? Eu vou morar no céu? Vai, meu irmão, mas lembre-se que tu vai morar na lasqueira. Não vai mudar de vida aqui na terra, vai ficar sempre essa coisinha miúda, não? Agora, eu quero ser essa coisinha miúda, não. Eu quero ser como Jesus. Então você tem que andar como Ele. Andar como Ele, não abrindo diálogos com quem você não tem que abrir diálogo, não cedendo a quem você não tem que ceder, levando todo o pensamento desobediente até a presença do Cristo. É uma atitude de energia, de autoridade e de poder. Para que se cumpra a sua autoridade, você tem que exercer poder. Então, desta maneira, você vai viver uma vida cristã bem-sucedida, alinhada com a palavra que Deus deu a teu respeito. Querido, tudo que a Bíblia diz que você é, você é. Você pode até não estar sendo por uma questão de não tomar a atitude mais correta, mas tudo que a Bíblia diz que você é, você é. A Bíblia diz que você é bem-sucedido, então você é. Mas eu não estou, não está, mas é. Para ser, tem que tomar as decisões pertinentes a um ser bem-sucedido. E desta maneira você vai alinhando sua vida. Imagina, a gente se converte aos 40 anos de idade, viveu 40 anos numa lasqueira desbussolada. Agora, dos 40 anos para frente, você tem que arrumar a sua vida. Às vezes leva tempo mesmo, entende? Para mudar determinadas coisas na vida da gente, leva tempo. Ou não leva? Para você ter uma ideia, a operação da desconstrução de uma paixão humana leva tanto tempo. Tu imagina para mudar de estrutura mental. Quantos de vocês já se apaixonaram aqui? Não é pecado levantar a mão, não. Levante a mão. Se apaixonaram, estão apaixonados? Apaixonado, apaixonado. Apaixonado. Querido, que operação terrível é o desapaixonar. Não tem uma fórmula. Você tem que encontrar esse caminho sozinho. E como é difícil. Tem gente que já não está amando mais aquela pessoa, já não está unida àquela pessoa, tem trocentos anos, mas não sai. Eu vi um filme ontem, e o cara dizia assim: eu me apaixonei por aquela garotinha que eu estava lá no 1º grau. Eu já sou um burro velho, casado, com um filho e neto, mas não me esqueço daquela garotinha. E aí? Aquela garotinha pode estragar a vida dele, se ele não tirar ela de lá. Então são operações difíceis. Na emoção humana, imagine as desconstruções de modelos mentais, de maneira de pensar. Que dificuldade! Por isso, só Jesus na causa. Se não for uma operação do Espírito de Deus no teu espírito, não muda. Tem coisas que nós estamos trazendo da nossa família. Tu traz, eu trago, não é? Tu traz, eu trago, que ainda não conseguirão sair.
São anos no Evangelho, mas são coisas que estão agarradas lá. Não é diabo. Eu tenho que me ver livre dessa desgraça, localizar e trabalhar para isso sair da minha vida, porque isso está me prendendo. Querido, não é só o pecado que para o homem, não. Lembra do escritor aos Hebreus? Diz que o pecado e o embaraço. Que diabo é esse negócio de embaraço? Embaraço é o quê? Se não é o pecado, é o que é? Embaraço é tudo aquilo que não deve estar mais na sua vida, mas você continua carregando, embora não seja um pecado. Nesse clima de amor, quase perto do Dia dos Namorados, vamos falar do diabo do outro. Amar um homem que não está mais na sua vida, necessariamente não constitui um pecado, não? A não ser que este homem não seja seu, você fica cobiçando o homem do outro, ou mulher do outro. Mas continuar amando com o saudosismo, né? O saudosismo necessariamente não é um pecado, mas isso aí é uma estaca de uma madeira de 30 por 30 cravada com bate-estaca e uma corda que amarra navio presa na tua canela. Tu não anda. Não é um pecado, mas tu não anda. Tu quer amar alguém e não consegue. O meu amor chorou, não sei por que razão. Também pudera, eu não estava acostumado à vida de casado. Faço força para ficar em casa. Entende? Tu não anda, vai ficar agarrado. Qual é a coisa mais sensata a fazer? Pega um serrote. Corta a tua perna, que é mais fácil tu entrar sem uma perna do que com as duas se perder. Não, melhor tu corta a corda. Não corta a perna não, porque às vezes é mais fácil cortar a perna. Que cortar a corda será exatamente como cortar a perna. Romper com essa memória é igual cortar a perna. A gente não corta nem a corda, nem a perna, nem a madeira. É grossa demais, vai doer demais. Tu está morrendo, indo para o fundo do poço, mas não corta. Entende? Tem o direito de amar? Tem, filha, fica aí amando. Platão explica tudinho. Não é? Eu tenho direito. Tem, rapaz, chora tudo. Faça um lago, compra um barquinho, vai brincar, joga uns peixes lá dentro. Tenho direito, mas isso vai parar você. Entende? Eu sou o pior da minha casa, o menor da minha família. Eu tenho o direito de pensar assim. Então pense. Fica à vontade, mas tu não vai andar. Se você não tiver uma visão positiva sobre você e sobre a vida, você não anda. Deixa Deus entrar dentro de você e mudar esse pensamento. Faça uma boa dieta de informação. Rapaz, ontem eu fui ministrar para a Associação do Distribuidor de Frango do Maranhão. Estava lá um grupo de empresários. Antes de chegar lá, eu tinha boas palavras para ministrar a eles. Parei no sinal, aí o jornaleiro veio com o jornal. Eu olhei para o jornal rapidamente, tinha um corpo caído no chão. Vai um corpo estendido no chão, malandro junto com o trabalhador. Lembra? Sem os dois braços, sangue por tudo que é lado. Sabe o que eu fiz? Não pode contaminar meu altar. Eu não vou mudar a realidade daquela família. Não vou nem fazer o sepultamento. Então, o que eu vou ficar com aquele troço agarrado, jogando imagem para dentro de mim? Faça uma dieta de informação. Tem coisas, cara, que assim, não convém tu continuar ouvindo. O jumento começa a falar na TV, apaga aquela desgraça, vai ler um livro. Só a jumentada falando, apaga aquele troço. Não é que você tem que ser alienado, é que você tem que se desalienar. As propagandas estão tudo compradinhas, rapaz. É um quebra-cabeça já todo montado por mentes articuladoras para fazer você odiar um grupo e amar outro. Associações montadas para criar essa grande conspiração. Você não tem nem opinião própria. Ou tu pensa como a Band, ou tu pensa como a Globo. São dois modelos de estabelecimento da sociedade.
Então pensa no que é útil, vai ler um livro para construir valores de excelência em você, para você ensinar seus filhos, ensinar sua mulher, seu marido, sei lá quem você queira ensinar, mas faça uma dieta boa, saudável na sua mente, trazendo força para você viver dias melhores. Agora tu fica sentado ali, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, tocando coisas. Você tem mais o que fazer, ficar sentado vendo a banda passar, vai estudar, vai pesquisar, vai instruir, vai trazer informação libertadora para a tua vida. Entende? Pense o melhor sobre você, seja seu maior incentivador. Ninguém me bate palma para mim, ninguém diz vá em frente, eia, eia, avante, avante. Meu irmão, você tem que ser seu maior incentivador. Se você não acreditar em você, desiste. Desiste. Você precisa acreditar em você. Quando ninguém acreditar, você não pode deixar de acreditar. Seja seu maior incentivador. Entende? Olha, ninguém me chama de bonito. Meu irmão, fale para você mesmo, bonito. Pode falar uma mentira para você mesmo, não tem problema. Diga, eu estou falando essa mentirinha, mas é só para me ver bem, né? Mas fale, olhe para o espelho, né? Promova seu sorriso, né? Será que eu rindo de lado rio melhor? Será que rir de frente eu rio melhor? Sabe, vá arrumando sua cara. Fica só rindo. Não, já arrume. Qual é o meu melhor sorriso? Ao tirar foto, qual é o meu melhor lado? Sim, doutora. Oh, meu pai, eu não entendi. Eu não escutei. Alguém vai pegar um microfone e vai lhe dar. É que se sua voz fica assim, ela não entra. Aham. Então, Márcia, na influência do que o outro diz, do que do outro pensa, o nosso modelo, ele é tão importante. Eu estava lendo, não me lembro quem foi alguém aqui da igreja que postou, acho que foi o doutor André. Ele postou assim, que pregue o evangelho, se for necessário, use as palavras. Pregue o evangelho, se for necessário, use as palavras. O modelo que vivemos deve produzir tão mais repercussão do que nossa fala, que às vezes produz irritação. Então, nossos parceiros de vida precisam estar constrangidos com a nossa presença. Esse será o maior impacto. Agora, o exercício de sua fé vai depender do seu crescimento, da sua maturidade, do seu nível de influência na sua oração. Eu, quando estou orando para que Deus mova o coração de alguém, porque o coração do rei está nas mãos de Deus, eu faço uso deste conhecimento que muita gente não tem, acha que o tal do livre-arbítrio conduz cada um na escolha que faz, e eu já aprendi que a coisa não anda bem nesse sentido, de que as nossas orações interferem nas decisões das pessoas. Eu vou estar orando acreditando nesta espécie de loucura. Mas são duas maneiras de mudar o comportamento de quem está do meu lado. Pela influência do meu modelo, que você nunca seja tentada a pensar de que o seu testemunho não afeta os do lado, porque afeta terminantemente. Muitas vezes a provocação do outro é porque quando a pessoa entra em colapso, ela sai batendo em todo mundo, porque já sabe que vai morrer. Então é um comportamento prévio de quem está em queda. É se irritar e te provocar. Esse é o seu modelo que muda realidades.
A outra é uma das outras armas da nossa milícia, que é a nossa oração, que também muda destinos, que impede coisas de serem realizadas no mundo por causa do seu poder intercessório. Quando você atinge maturidade para interceder segundo a vontade de Deus, então esse seu poder intercessório pode tirar um filho das drogas, uma mulher da bagaceira, um homem da bagaceira, por causa do poder da oração da fé. Então as duas coisas, né, são duas das várias armas, duas são as armas que nós temos uma relação muito simples de utilização dela. O nosso modelo inspirador e o poder da nossa oração. Muda destino sim, muda comportamento, muda modelo. Quem xingava não xinga mais, antes adora e louva em todo o tempo, né? Quem roubava não roube mais. Esse de não mentir é a minha parte, né? É a operação do sistema. Ela está operando num sistema. Você pode? Pode. Há técnicas terapêuticas que mudam modelos. A reprogramação neural, né, que os neurolinguistas estão usando, reprograma mesmo modelos. Agora, são operações técnicas. Se você quer usar o caminho da fé e da simplicidade, então o caminho é esse aí, a simplicidade da oração. Chegamos ao fim? Já chegamos bem ao finalzinho do nosso programa, do nosso culto, que é um grande programa, né? Queridos, hoje à noite, vinha com o seu coração aberto para a grande celebração de hoje. Será uma noite inesquecível para nós. Nós vamos nos encontrar com o Rei. E o Rei tem segredos para nos contar. A todos os embaixadores, você que pode estar fisicamente presente, você que não pode estar fisicamente presente, nós preparamos ferramentas para você não deixar de participar. Temos a Rádio 92.3, que às 19 horas em ponto, entramos com a transmissão ao vivo do nosso culto, e temos a transmissão ao vivo pela internet, que está no horário real. Às 18h30 começa o culto, 19 horas começa a nossa pregação. E se você perdeu o culto, nós temos hoje um artifício ainda, que é o www.livestream.com/Igreja da Colheita, e todo o culto atual está lá dentro. Então o culto de quarta-feira está lá e você pode assistir se perdeu. O culto de hoje daqui a pouquinho vai estar lá no Livestream e você pode ter acesso, ok? Também pelo YouTube, você pode entrar no YouTube Igreja da Colheita ou Bispo Renato Chaves, você vai ter aí um número grande de mensagens que você pode acessar, ok? Então chegamos ao fim